Bom dia, galerinha. Professora Mariana de Ciências, aula sobre eletricidade, tá? 801. Antes de eu começar, gente, eu quero falar para vocês que no nosso roteiro eu pedi a vocês que lessem as páginas dos livros, né? Porque ele vem contando, não que isso seja importante assim no termo de gravar datas, nada disso, tá? Mas ele vem contando um pouquinho da história da eletricidade. É bem interessante, tá? Eu queria que vocês lessem, tá? A história da eletricidade. A palavra, ela deriva do grego elétrons, termo que faz referência ao ambar. Aí vocês vão ver que na história da eletricidade ele vai falar sobre o ambar, que na época ele foi descoberto e ele tinha um poder de atração. Aí ele comenta até sobre a eletricidade estática, tá? Que é, é o fenômeno que alguns objetos têm, tá? De atrair outros objetos. Tá? Eletricidade estática. Quem aí nunca, na escola mesmo, nunca passou o braço assim na cadeira e a cadeira puxou os pelinhos? Já aconteceu com vocês? Então, é porque ela estava eletrizada a cadeira. Então, isso é energia estática, tá, gente? É, Eletricidade, ele é um termo usado para englobar diversos fenômenos resultantes da presença de fluxo de cargas elétricas, tá? Aí, antes da gente entender o que é eletricidade, a gente vai ver aqui, vamos estudar um pouquinho sobre a matéria, sobre o átomo, tá? Que é uma situação que vocês vão estudar muito em física, só que aqui a gente vai ter que comentar um pouquinho para a gente entender sobre eletricidade, sobre as cargas. Aqui eu tenho a representação de um átomo, e no átomo ele tem um núcleo. Dentro desse núcleo a gente tem nêutrons, que eles são, o nome já diz, né, não possuem cargas. E eu tenho os prótons, que são as cargas positivas. E orbitando em volta, girando em volta desse núcleo, nós temos os elétrons, que são cargas negativas, tá? Eles ficam orbitando nessa eletrosfera. Os elétrons são os responsáveis pela maioria das interações elétricas. Quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, maior será a sua liberação em seu deslocamento, facilitando assim a interação. Aí eu tenho a representação aí da eletrosfera, tá? Um átomo estável com, com elétrons orbitando em volta do núcleo. Um átomo que perde um elétron passa a ser chamado de íon. Tá? Vocês vão estudar isso perfeitamente na química, tá? Quando vocês forem estudar ligações químicas. Dizemos que um corpo está eletrizado quando os átomos que o compõem recebem ou perdem elétrons. Então, se ele passa elétrons para um outro átomo, um corpo, né? A gente pode dizer que ele está eletrizado. Aí, olha só um termo. Cargas negativas, elas se repelem. Cargas negativas se repelem. Cargas positivas, os dois têm carga positiva, eles também se repelem. As cargas com sinal ao contrário, positivo e negativo, eles se atraem, tá? A mesma coisa acontece com o átomo, com os elétrons. Os elétrons, dois elétrons, cargas negativas, se repelem. Dois prótons, cargas positivas, se repelem. Já um elétron e um próton, carga negativa e positiva, eles têm poder de atração, que é o que acontece com a eletricidade, né? Bons condutores e maus condutores. Os materiais podem ser classificados em função de seu comportamento durante a passagem de carga elétrica. Olha só, bons condutores. Os metais em geral são bons condutores, tá? É por isso que os fios elétricos, né, de eletricidade, se você abrir, ele tem aquela capinha por fora coloridinha, né? De um material, uma borrachinha, que é para isolar mesmo, isolante elétrico. Eles têm por dentro fios, que normalmente são fios de cobre, né, de metais em geral, que são excelentes condutores elétricos. A água do mar, por ser salgada, tá? Os sais minerais, eles também são ótimos condutores elétricos, ela também conduz eletricidade. O corpo humano também conduz, o grafite, tá? Nós temos vários condutores elétricos, ótimos condutores elétricos. E maus condutores elétricos, na verdade eles são isolantes elétricos, né?
Nós temos a borracha, o algodão, o vidro, a madeira, a água destilada. O que é água destilada? É sem a presença de sais minerais, só H2O purinho, tá? Não conduz eletricidade. Os materiais que conduzem bem eletricidade são geralmente também bons condutores de calor, tá? Só para falar para vocês, os materiais que conduzem eletricidade normalmente também conduzem calor. Nós temos também os semicondutores e os supercondutores, tá? Semicondutores, cristais de condutividade elétrica intermediária entre bons e maus condutores, tá? Eles são estão ali em cima do muro, são semicondutores. E os supercondutores, que atravessam condutividade elétrica superior a outros materiais conhecidos. Tá? Eu tenho exemplo aí de um trem desses, né, que tem lá no Japão, que aqui nem tem. Esses que ficam flutuando em cima do trilho. Como eletrizar um corpo? Olha só, a gente pode eletrizar um corpo por atrito. Tem até um experimentozinho para vocês fazerem logo no começo do capítulo, na página 37, com um pente, tá? Esse experimento que está representado aí no nosso slide, ele também tem na página 39. Tá? O corpo ele pode ser eletrizado por atrito, tá? Ocorre quando materiais são friccionados um contra os outros. Eu vou pegar aí uma lã, tá? Um paninho de lã e um tubinho de vidro. E vou atritar os dois, esfregar os dois. Vai passar elétrons de um para o outro, tá? Aí no nosso caso passou, o vidro ficou cheio de cargas positivas e a lã fica cheia de cargas negativas. Os dois estão eletrizados, tá? Os dois estão possuindo carga, estão eletrizados. Eletrização por contato ocorre quando o corpo eletrizado é colocado em contato com o corpo inicialmente sem carga. Ocorre a transferência de elétrons entre eles. Tá? Então, o que está acontecendo aí? Na figura A, ele está neutro. Né? Na figura B, ele vem cheio de elétrons. Eu vou encostar os dois e vai passar os elétrons do B para o A. É uma eletrização por contato. E a eletrização por indução, tá? Nesse processo não há contato entre os objetos, ou seja, um corpo é eletrizado apenas pela aproximação de um objeto que já está eletrizado. Então eu tenho aí o condutor A cheio de elétrons, o condutor B ele está ali com as cargas dele positivas, eu vou só chegar perto um do outro pela atração que os dois têm, eu já vou conseguir que eles se eletrizem, né? Já vai acontecer a eletrização. Isso acontece também com a formação dos raios, tá? Excesso de cargas positivas de uma nuvem com as cargas negativas de outra nuvem vai ter a formação da eletricidade dos raios. Tem um texto sobre raios na nossa página do livro 40, um Para Ir Além, que ele é super interessante. Leiam, tá? É um textozinho que vai te falar coisas que com certeza você não sabe. E corrente elétrica, né, gente? Que a gente que eu já fiz até um videozinho sobre circuito elétrico. A corrente elétrica é um movimento ordenado de um número significado de partículas carregadas eletricamente. Então, olha só, que nem está na imagem aqui que está a bateria, a nossa imagem da bateria, eu tenho um movimento ordenado. Ó, os elétrons eles vão ordenadamente passando do lado positivo para o lado negativo da pilha e assim sucessivamente, tá? Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a corrente elétrica é medida em ampere, cujo símbolo é A maiúsculo. Tá? Curiosidade. Efeito da passagem da corrente elétrica. Efeito luminoso, efeito químico, efeito térmico, efeito fisiológico. Né? Eu tenho aí como exemplo do efeito luminoso o nosso circuito elétrico, que vocês vão montar em casa e tirar bastante foto para a gente ver. Eu tenho também o efeito químico, que eu estou dando aí o exemplo do chuveiro elétrico, né? Não, desculpa. O exemplo da pilha, tá? Tá conduzindo aí numa água salgada, eletricidade. A pilha, que ela é energia química transformada em energia elétrica, né? Eu tenho o efeito térmico do chuveiro elétrico aí, dos resistores, que a gente já viu na outra videoaula. E o efeito fisiológico aí, ó, que é a passagem da corrente elétrica para o corpo, aquele choquezinho desagradável, né, que a gente toma de vez em quando.
Então, gente, essa aqui é a nossa próxima videoaula, tá? Nós vamos estudar diferença de potencial, DDP, que a gente vai até aprender a fazer um cálculozinho, tá? Mas isso a gente deixa para semana que vem. Tá bom, galerinha? Ó, grande beijo, estudem bastante, façam todos os exercícios do livro, tá? Nós temos exercício agora com você na página 40. Nós temos na 40 e 41, nós temos o nosso circuito elétrico para a gente montar, para responder as questões da 44 e da 45. E temos também da 46 e da 47, também vai precisar da montagem de circuito. É muito importante que vocês façam o circuito elétrico, é muito simples. Vocês vão curtir e vão se divertir fazendo, tá? Grande beijo, até semana que vem que a gente vai estudar nosso capítulo 4, aprender a fazer uns cálculozinhos, ó. Beijão.